Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O presidente Lula tem linha direta com os presidentes dos bancos. Foi o que disse Isaac Sidney, que preside a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, o sindicato dos bancos, né? E ele esteve em Brasília. Essa reunião estava agendada havia 2 meses. E com ele foram o Milton Malui, que é o manda-chuva do Itaú, o André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, Mário Leão, do Santander, e o Marcelo Noronha, do Bradesco. Basicamente, como a reunião havia sido marcada 2 meses antes, já havia alguns temas ali que estavam agendados. Inclusive a questão de empréstimo compulsório. Isso é um assunto que todo ano os bancos conversam com o pessoal do Banco Central, com o Ministério da Fazenda, querem redução até para, alegam, até para que haja mais dinheiro disponível para crédito, o que, em tese, poderia tornar o crédito mais barato, juros menores. Os juros não ficam menores, né? Eventualmente, há ali uma descida de pontos percentuais, mas sempre na ionosfera. E, em alguns casos, chegando até a Lua. De qualquer maneira, os bancos também, e aí não era um assunto que já estava agendado, porque descobriram que o governo tem a intenção de deixar para 2026 uma espécie de dedução a que os bancos têm direito. Em razão de inadimplência, quando eles fazem adiantamento de restituição do imposto de renda e de repente não tem restituição. Fato é que isso representa uma grana na casa de 16 bilhões de reais. R$ 16 bilhões, uma folguinha no orçamento. É uma grana a mais com a qual ele contaria. Mas em 2016, óbvio, em 2026 já não seriam 16 bilhões. Porque aí entra a conta do ano que vem também. Esses assuntos foram discutidos e depois da reunião, os banqueiros disseram que o Lula quer equilíbrio fiscal e tal. É verdade que o Lula, em outra ocasião, para outro público, voltou a reclamar que tudo que ele considera investimento saem dizendo que é gasto. Ele citou o caso de crianças, milhares de crianças, que deixam a escola porque precisam ajudar em casa, precisam trabalhar. O que os pais ganham não paga a conta, ou às vezes é só o pai ou só a mãe, não paga a conta. O aperto é terrível. E aqui estamos falando de sobrevivência. Não é aperto para pagar mensalidade de carro, não. É para comprar comida. Então a molecada muitas vezes deixa a escola para trabalhar. E aí o governo teve a ideia daquele pé de meia. E o Lula reclamou que vem, críticas e críticas e críticas. É gasto, é gasto, é gasto. Olha o fiscal, precisa cortar.
Ou seja, o discurso do Lula, pelo menos ali, para aquele público, não se alinha com os discursos de Fernando Haddad e Simone Tebet, discursos que agora estão afinados até ao limite. Os dois saíram dizendo em uníssono, Haddad e Tebet, que a prioridade do governo é cortar gastos, que nada é mais importante agora do que reduzir gastos. O Haddad argumenta que os esforços para o aumento da arrecadação foram bem-sucedidos, mas não há, segundo ele, muito mais o que fazer para obter crescimento significativo de receitas. Logo, conclui-se, a tarefa é reduzir drasticamente as despesas. E cada palavra tem um peso, né? Gasto, despesa, investimento, cada uma tem um peso específico. Ou não seriam necessárias 3 palavras. E nesse caso, nem são 3 palavras que possam ser classificadas como sinônimos uma da outra. Cada uma tem um peso e um significado. E vale notar que a Simone Tebet atribui não só ao governo, mas ao país a missão urgente de cortar brutalmente os gastos. E a Tebet chegou a dizer, não, agora chega de brincadeira, agora é sério. Mas quem disse que o que está acontecendo com o orçamento público é brincadeira? O que está acontecendo nas universidades federais, nos hospitais ligados a federais de medicina, institutos, programas sociais, programas agrários, assistência e crédito para pequeno produtor, previdência social. Quem disse que o que está acontecendo é brincadeira? Que papo é esse de agora é sério? Bom, a ministra teve o cuidado de garantir que os aumentos nominais do salário mínimo não serão afetados em nenhuma hipótese, pois é um compromisso do Lula. Mas é bom notar, vale notar, é importante notar que, mais uma vez, Simone Tebet e Fernando Haddad não fizeram menção à diferença elementar e conceitual entre despesas correntes e investimentos, entre despesas descartáveis e gastos associados à manutenção de conquistas sociais básicas. Conquistas diretamente ligadas ao direito social, que está estabelecido na ordem jurídica brasileira, e a princípios elementares de justiça, como a manutenção do poder aquisitivo de aposentadorias, pensões e tipos vários de socorro aos que nada têm. Socorro aos que nada têm, benefício de prestação continuada. Alvo do que propõem Haddad e Tebet. E o direito social, ele não é um presente, não é uma concessão que o Estado generosamente permite aos cidadãos. Não, 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 não.
O direito social é a utilização dos recursos que o Estado arrecada, que a sociedade produz, entrega ao Estado por intermédio de tributos, taxações, contribuições, tarifas. E o Estado arrecada para realizar o que está contido no Tratado Social Brasileiro, que não está escrito, mas está estabelecido historicamente, e que também está nas garantias, estas sim escritas. Procurem lá. Estão determinadas na Constituição Brasileira. Haddad e Tebet não fazem distinção porque estão presos à ideia de que não há alternativa ao cárcere fiscal, que todo mundo sabe, de resto, é uma exigência do capital financeiro e dos seus múltiplos agentes, agentes voluntários, agentes involuntários, agentes no mercado financeiro, na imprensa. O Haddad parece ter desistido definitivamente daquele truque embutido na abstração das estatais da contabilidade orçamentária. E desistiu não porque a ideia é de fato ruim, mas porque o mercado, este ente mítico, não reagiu bem. E fato é que depois de passar mais de 1 ano e meio tentando se equilibrar no embate entre a austeridade draconiana exigida pelo capital financeiro e o discurso de Lula em defesa das ações sociais do Estado e da premissa que, segundo Lula, ele observa, a premissa desenvolvimentista, o Haddad parece que, depois de 1 ano e meio, decidiu argumentar a favor da austeridade como prioridade do governo. A Simone Tebet, quando foi candidata à presidência há 2 anos, ela não escondeu a defesa que fazia do grotesco, estúpido teto de gastos. Aquela bomba relógio que irresponsavelmente colocaram na Constituição como emenda constitucional. E era olhar e avisar, é uma bomba relógio. Isso vai provocar a maior crise na gestão pública brasileira. Felizmente, desmontaram aquela porcaria, mas a substituíram por algo menos nocivo, porque com algumas exceções a mais, mas com o mesmo princípio, que é aquilo que veio ao mundo como arcabouço fiscal. E é claro que, assim como defendia o teto, Tebet se abraçou a esse monte de normas que chamaram de arcabouço fiscal. Isso mostra que Tebet ou não entende o que está acontecendo, ou, o que é pior, concorda com a ordem atual de coisas. E o Haddad, conceitualmente, também. Ordem atual de coisas estabelecida, sim, pelo capital financeiro, que usa a política fiscal e a política monetária, e nesse caso, taxa básica de juros, a Selic, e as taxas comerciais de juros, para alcançar seus objetivos. O objetivo do capital financeiro é o equilíbrio fiscal. Tenham paciência.
Os objetivos são, primeiro, sujeitar o capital produtivo e os capitalistas que investem na indústria, na agropecuária, em serviços ou no comércio. O capital financeiro tem como objetivo sujeitar esses capitalistas e o capital produtivo, tornando-os, esses capitalistas, meros operadores de ganhos secundários dos barões do rentismo. Porque o rentismo é a fonte primária e principal. Segundo objetivo, sujeição do Estado, de forma a reduzi-lo definitivamente a braço político do capital. Braço político da classe dominante. Isso inclui, como hoje e há décadas, o que começou a se formar ali na metade do século XIX, consumou-se, o capital financeiro, quer limitar investimentos e despesas sociais ao mínimo e encarcerar o Estado atrás das grades da dívida pública. E aí aparecem os resultados planejados. O capitalismo não é dado a planejamento, isso é coisa do socialismo. Não há nada mais planejado do que as elaborações para longo prazo do capital financeiro. Nada. E os resultados aparecem e são a consolidação do poder político do capital financeiro e a transformação do capital produtivo e do Estado. Isso é muito importante. O capital produtivo e o Estado são transformados em instrumentos de transferência permanente das riquezas produzidas para os cofres do capital financeiro. A riqueza que a sociedade produz. Industriais, produtores rurais, lavradores, operários. A riqueza produzida pela atividade comercial, pelos serviços, cada vez mais diversos, múltiplos. O Estado e o próprio capital produtivo se transformam em instrumentos para a transferência dessa riqueza para os cofres do capital financeiro. Outro resultado: a capacidade de restringir o crescimento econômico, o investimento em tecnologia e, portanto, a capacidade de restringir e até impedir a independência e a soberania dos povos, cristalizando o domínio imperial, o domínio plutocrata. E plutocracia internacional e império formam um só conjunto e têm o controle do capital financeiro internacional. E, finalmente, a austeridade pregada. Isso já foi feito na década de 20 do século passado. Isso foi feito pelo fascismo na Itália, pelo nazismo na Alemanha, por economias ditas liberais, burguesas. A austeridade, ela reduz a média salarial, porque ela reduz o emprego. Ela torna normais o alto desemprego e a informalidade, produzindo competição em vez de união entre os trabalhadores, enfraquecendo os sindicatos e levando, claro, como subproduto,
à precarização, ao roubo dos direitos. Os salários baixos garantem o modo mais fácil de aumentar lucros, inclusive pela expansão da mais-valia. E os trabalhadores perdem não só direitos conquistados, como têm perdido no Brasil, como perderam brutalmente na mudança da legislação trabalhista e da Previdência. Mas perdem também a perspectiva de construir outro tipo de relações de produção, outro tipo de organização social. Só resta a batalha cotidiana pela sobrevivência. Muitas vezes a batalha cotidiana pela comida. Só isso. Utopias, possibilidade, perspectiva de outro tipo de relação de produção, de outro tipo de organização social, isso desaparece. Não há tempo, não há disposição. É um enfraquecimento físico, que essa batalha produz. Uma parte considerável do público, da sociedade, associa anúncio de cortes a despesas com viagens, jantares, mordomias diversas. O jantar será menos exuberante. O cafezinho da tarde mais modesto. Menos carros à disposição dos ministros do Supremo. Os parlamentares terão de se responsabilizar pelo aluguel dos apartamentos que ocupam em Brasília. Nada disso mudará. Os jantares continuarão exuberantes, as mordomias várias serão mantidas. O que se elabora hoje é, mais uma vez, o ataque aos direitos elementares de trabalhadores, aposentados, pensionistas e, insisto, daqueles que nada têm. O ataque, fantasiado muitas vezes de rigor fiscal e de rigor para que não haja fraudes, e combater fraude é obrigação permanente do poder público, da prefeitura, do Estado, da estatal, da União, do Congresso, do Judiciário. Combater fraude é obrigação permanente. Mas o que querem é usar isso para reduzir brutalmente as despesas com os que nada têm. Nada têm. Por isso recebem o benefício da prestação continuada, conforme prevê o Tratado Social Brasileiro, não escrito, conforme prevê a Constituição Brasileira, escrita à disposição. Este é um tempo de escolhas radicais, na política nacional e na política internacional. Escolhas radicais em uma ou em outra direção. Este é um tempo que despreza tentativas de conciliação entre ideias e interesses opostos.